Agadirogan Satatan Shaktan Asheshakaya Prasurtana Sheshan Autsukya Moharatidan Jaghana Yo Purva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam bem-vindos ao canal do Vida Veda no YouTube, meu nome é Matheus e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do Ashtanga Hridaya, entrando na segunda metade do shloka número 6. E ele diz o seguinte: Vayuh pitam kapascheti trayodosha samasataha vikruta deham gnanti te vartayanti cha. Então, Vayu, Pitam, Kapha. Esses são os 3 doshas do corpo. A gente ainda não sabe muito bem o que isso significa. O Vagbhata vai explicar pra gente bem mais pra frente. Mas no momento ele falou das 8 divisões do Ayurveda e agora ele vai começar a falar um pouco mais sobre fisiologia e anatomia, princípios básicos de fisiologia e princípios básicos de anatomia. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é que Vayu, Pitam e Kapha são os 3 doshas. A palavra dosha, ela significa desequilíbrio. Então existe uma frase que diz Dushyante iti doshaha. Então, aquilo que gera desequilíbrio, que gera doença, isso são os doshas. Então, num primeiro momento, agora, a gente precisa entender que você tem 3 influências no corpo que geram desequilíbrios no corpo, e essas 3 influências são chamadas de Vata, Pitta e Kapha. Mais pra frente a gente vai se aprofundar bastante nesses conceitos, mas pro momento você precisa saber exatamente isso que está escrito. O Samhita ele é elaborado de uma maneira extremamente didática. Então vamos tentar seguir o caminho, o percurso que eles vão nos mostrando. E aos poucos o conhecimento vai ficando cada vez mais claro e o caminho vai se abrindo na nossa frente. Muitas vezes a maneira como a Ayurveda é ensinada em livros mais modernos e tal, ela foge da organização do Samhita. E é claro, isso gera bastante confusão. Isso consegue explicar a Ayurveda para um público muito mais amplo, mas isso não permite um estudo mais aprofundado dos Samhitas e muitas vezes gera confusões incríveis nas pessoas, como por exemplo o conceito do que é dosha, que a gente vai estudar bem mais para frente à medida que o Samhita for explicando. Por um momento vocês precisam saber que Dushanti iti doshaha. Então, dosha é aquilo que gera desequilíbrio no corpo. E esses fatores que geram desequilíbrio são 3 fatores. Vikruta, avikruta deham gnanti te vartayanti cha. Então, vikruta ou avikruta. Esses doshas podem estar em estado de desequilíbrio, vikruta, ou podem não estar em estado de desequilíbrio, avikruta. Gnanti vartayanti cha. Então, gnanti, matar, vartayanti, manter. Então, respectivamente, se os doshas estão em estado de desequilíbrio, vikruta, eles fazem gnanti com deha, com o corpo. Se eles não estão em estado de desequilíbrio, eles fazem vartayanti com o corpo, eles mantêm o corpo. Então, os doshas eles podem manter o corpo ou destruir o corpo, dependendo se eles estão desequilibrados ou não estão desequilibrados. Percebe que ele usa o termo avikruta, ele não usa o termo saudável, ele usa o termo não estão desequilibrados, porque a tendência dos doshas é o desequilíbrio. Como os doshas, a própria palavra dosha significa aquilo que tem uma tendência ao desequilíbrio, a gerar problemas, ele aqui usa. Então, se eles estão desequilibrados ou não estão desequilibrados, entendeu? A ênfase dele é sempre no fato de que dosha gera desequilíbrio. Se dosha está se comportando como eles normalmente se comportam, eles estão gerando desequilíbrio, eles vão destruir o corpo e vão gerar doenças. Se eles não estão gerando desequilíbrio, se por algum momento aqueles doshas estão se movendo de maneira harmônica, eles também mantêm as funções fisiológicas do corpo. A gente vai ver mais pra frente, e depois bem mais pra frente, lá no capítulo 11 e 12 do Sutrasthana, como é que os doshas funcionam e são responsáveis, na verdade, por toda a fisiologia humana na visão do Ayurveda. A maneira como o Ayurveda olha para o corpo humano, o ângulo pelo qual a gente está olhando para o corpo, ele entende todas as funções fisiológicas por meio do funcionamento harmônico e desarmônico dos doshas. Esse foi o shloka que eu queria estudar com vocês
no vídeo de hoje. Muito obrigado por todos vocês que sempre curtem os nossos vídeos e muito obrigado a todos que fizeram questão de seguir a gente no YouTube. É excelente para vocês aproveitar e seguir o canal e clicar no sino aqui embaixo para você sempre receber as notificações à medida que eu vou liberando vídeos, idealmente todas as quartas-feiras, sobre essa nossa série do Vida Veda nos Samhitas, nesse momento estudando mais profundamente o Ashtanga Hridaya. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo.